Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ecos do Tempo. Se você está chegando agora, ainda a gente não se apresentou, eu sou Luísa da Silva, sou a host do programa, mas se você já está vindo aqui mais vezes, né, para assistir os nossos episódios, conferir quem são os nossos convidados, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente está com uma convidada também bastante especial, a Angelina Wittmann, e a gente vai conversar sobre o tema de novos usos para os edifícios históricos, trazendo vivacidade para as cidades e mantendo a história local perene. Esse é o nosso tema principal. Angelina, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente, tá? Aqui nós temos pessoas nos assistindo, né, dos vários setores, né, pessoas que entendem muito sobre patrimônio, pessoas que gostam do tema, mas estão tentando entender um pouco mais. Então, os nossos convidados, eles são os mais diferentes possíveis para a gente conseguir atender essas demandas também e essas curiosidades que a gente tem sobre esse tema. Então, seja muito bem-vinda. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e também já nos dissesse como que você se conectou com esse tema aí do patrimônio. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a arquiteta Angelina Wittmann, graduada na FURB, na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo, com mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura das Cidades. Sempre estive envolvido com o patrimônio desde quando eu era acadêmica, porque o meu orientador, Vilmar Vidor, foi um dos pesquisadores na área quanto à questão do enxaimel, que não é a única arquitetura da imigração alemã. Nós queremos esclarecer isso rapidamente aqui nessa oportunidade que nós temos. E também, hoje eu sou representante da CAL, que é a entidade de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina, no COP, que é o Conselho do Patrimônio Histórico aqui na cidade de Blumenau, e o debate é permanente. Tenho 5 livros publicados, dos quais um é relacionado à arquitetura da técnica construtiva em Chaimel, que é uma das características da arquitetura regional aqui do Vale do Itajaí. Obrigada pela oportunidade. Que bacana. Até a gente ficou assim, nossa, da primeira turma, É. da primeira turma. Ó, então E tem, no mestrado também. olha só. Então estamos conversando com alguém que realmente tem aí uma bagagem, né, de conhecimento, uma bagagem Isso. acadêmica e com 5 livros também, né, publicados, o que demonstra que essa pesquisa que você gera também dentro da universidade, ela acaba indo e se transformando em mais conteúdo para as pessoas também, né? Então, É um muito legal. comprometimento pessoal que eu tenho em deixar para as futuras gerações. Que bacana. Angelina, então, para a gente começar aqui a conversar e introduzir um pouco mais esse assunto, nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, comenta para a gente assim, a adaptação desses edifícios antigos, né, para novos usos, ela é apontada como uma estratégia de preservação. Isso é indiscutível, certo? Quais tipos de reuso você acredita que mais contribui para manter essa história viva e, ao mesmo tempo, revitalizar essas áreas urbanas? Nós temos um assunto muito complexo para comentar, que é o patrimônio histórico, dentro das realidades das cidades. Uma cidade nunca é igual à outra, sob o aspecto cultural, econômico, geográfico. Então, dentro desse tema, e diante da pergunta que você fez, já começa aí as diferenças. Geralmente nós ouvimos a desculpa, poderia-se dizer, que é o desenvolvimento que causa o mau uso do patrimônio. Uhum, O que é o patrimônio? O que vem a ser o patrimônio? Eu li o texto que o pesquisador e historiador de São Bento do Sul fez, tem alguns apontamentos muito interessantes. Aí nós vamos numa Europa, da onde é a origem dos pioneiros dessas cidades, aonde nós tentamos preservar esse patrimônio e nós vemos cidades milenares e cidades desenvolvidas de fato, em países onde a economia é a primeira da Europa. Então, aí nós já vemos uma narrativa. Primeiro lugar, São Bento do Sul. O que é o patrimônio na cidade de São Bento do Sul? Esse historiador escreveu assim, que
que não necessariamente um patrimônio histórico, uma casa antiga é um patrimônio histórico. Uhum. De fato, de fato. Mas qual é a história de São Bento do Sul, perto de uma história, por exemplo, de Passau, no sul da Alemanha? Passau passou por 10 anos, quando completou 10 anos de fundação, ela perguntava se aquela edificação é patrimônio ou não é patrimônio, tem história ou não tem história. Aí São Bento do Sul, ou Blumenau, ou Pomerode, ou qualquer outra cidade da região, se sente no direito de perguntar se isso é história, se isso tem valor histórico ou não. Sozinho, o patrimônio pode ser que não tenha aquele valor histórico, mas daqui a 200 anos, quem sabe não teria. Uhum. E o conjunto é importante conservar. Então, tu olha a cidade de São Bento do Sul, lá do Morro da Igreja, e você vê uma colagem já, com vários tipos de edifícios dentro de vários recortes de tempo, aonde tem alguma outra coisa com o valor histórico mencionado, mas tem edifícios já. Uhum. Então, como que nós vamos criar essa colcha, essa colagem de arquitetura, se nós não conhecemos o que é realmente esse patrimônio? Aí a tua pergunta é o seguinte: como fazer para utilizar essa edificação? A edificação sozinha, como a andorinha sozinha, não faz o verão Uhum. ou a estação. Eu acho importante, como Ouro Preto, em Minas Gerais, olhar o conjunto, a história de São Bento. Aí você tem ali em cima o museu, junto daquela outra casa de tijolos à mostra, o Museu Philippe, Dr. Philippe, alguma coisa. E você tem várias casas de tijolos rebocados, e de repente o descendente do alemão ou do polonês que fundou São Bento do Sul acha que aquelas edificações não têm tanto valor porque não é em Chaimel. Uhum. Eu estou colocando isso, Luísa, porque na nossa região nós entendemos que a arquitetura alemã é em Chaimel. Sim. E aí o pessoal constrói uma prefeitura de São Bento do Sul de alvenaria. Eu estou expondo isso para compreensão com o fachadismo do Enxaimel, porque acha que a herança cultural do pioneiro que fundou a cidade é alemão e aí tem que ser Enxaimel. E é por isso que eu vou pedir no final para mostrar essas imagens. Os fundadores de São Bento do Sul vieram do sul da Alemanha, com a influência romana, que é muito forte, a Igreja Católica, muito forte, e nessa região não tinha enxaimel. E São Bento do Sul é munido de ricas tipologias do sul da Alemanha. Eu fiz algumas imagens ali. Uhum. Então você me pergunta, o que nós devemos fazer para valorizar essas edificações históricas? Primeiro lugar, entender o que é o patrimônio de São Bento do Sul. E, a partir de uma equipe interdisciplinar, não somente do gestor, que está ali 4 anos com a equipe dele, definir um projeto a longo prazo, a partir da história, como esse senhor escreveu, e delinear a importância desses pioneiros e como eles construíram as suas casas, que não foi em Chaimel. Uhum. É isso? Sim, até deixa eu agora te perguntar, assim, você falou numa equipe interdisciplinar, né? Quando a gente fala, e eu falo de um campo, né? Eu sou turismóloga, tenho mestrado na área do turismo. Ouvi falar muito bem sobre Ai, que você. bom, que Olha. bom. Então, tenho esse olhar, né, essa beleza da arquitetura, do patrimônio, vejo uma ligação muito saudável, né, entre turismo e patrimônio, entre turismo e arquitetura, mas essa tua fala é muito importante do conjunto, porque às vezes o olhar ele fica somente para um lugar só, né? E esse conjunto ele é muito fundamental. E você comentou nessa equipe interdisciplinar. Quem são esses profissionais que na tua concepção, na tua até experiência, né? Seriam os profissionais para compor essa equipe? Porque quando a gente fala em história, a gente só pensa, às vezes, num historiador, num professor de história, mas a gente Uhum. tem vários outros profissionais que podem muito bem compartilhar e movimentar tudo isso, né? A partir da nossa formação, que de certa forma é interdisciplinar, o pessoal diz, tu é historiador? Não sou historiador, sou arquiteta
e o olhar de uma cidade, como uma equipe médica deve ser Uhum. feito por uma equipe. Quando você vai consultar no médico, você pode ir no clínico geral, mas depois tu tem o especialista. Quando você vai numa prefeitura, Curitiba é uma referência de administração na década de 2000, 2010, por quê? Eles tinham o IPUC, Uhum. que era formado por essa equipe interdisciplinar. Geográfico, geólogo, historiador, arquiteto, sociólogo, Uhum. economista, engenheiro de tráfego, engenheiro civil. Esse pessoal sentado em volta de um projeto de cidade a longo prazo não é uma pessoa que está ali temporariamente por 4, essa equipe é permanente. Não é a pessoa que está ali sentada por 4 anos, politicamente falando, que vai decidir que eu vou tirar esse arco daqui, botar ali, vou demolir essa casa, fazer uma praça. Não pode ser assim. Hoje quem está gerindo as cidades são as construtoras e o imediatismo da gerência das prefeituras pelo olhar Uhum. político, a partir das parcerias que eles têm com o poder privado, que assumem a sociedade com o poder público, investe dinheiro e a prefeitura também ganha dinheiro. Então, quando você demole uma casa de importância histórica arquitetônica e se constrói ali um edifício de 40 andares, como está acontecendo em Blumenau, o quanto de dinheiro essa prefeitura vai arrecadar? É um retorno imediato que esse gestor faz, sem pensar no valor histórico e na continuidade da cidade. O argumento, esse lugar tem valor mercadológico. Uhum. Como urbanista, nós podemos criar esse valor mercadológico em qualquer região da cidade, se ela houver planejamento. Blumenau, por exemplo, tem uma região que não pegava enchente, altamente rural, e não tinha problema nenhum, áreas planas, e foi feito um desgoverno lá que isso foi ocupado aleatoriamente. Se houvesse um planejamento, na época que nós levantamos a questão, se colocava lá a Universidade Federal, eu estou falando o exemplo como pode se valorizar Sim. uma região onde esse mercado da construção não precisa perder divisas, e lá no entorno dessa universidade poderia desenvolver uma povoação que gostaria de morar perto do local onde tem, aí vem o comércio, aí vem a padaria, aí pode ser que venham pequenas indústrias, tudo isso acontecendo com essa equipe interdisciplinar. Aí você vai fotografar uma cidade onde tu vai buscar história, falando na paisagem, aonde só uma ou duas casas são preservadas, você tem que fechar o ângulo da foto porque o que está do lado é feio, ou Uhum. agride aquilo ali. E se você tem um conjunto, você pode abrir essa visão e registrar, essa é a identidade da cidade de São Bento do Sul, com o conjunto histórico preservado. E tem a cidade nova, como Paris tem a cidade nova, Paris tem um centro histórico, e a cidade nova com edifícios altos, no centro histórico não se constrói, não compete com a arquitetura da Notre Dame, e lá na cidade nova tem edifícios modernos. Eu gosto de projetar o moderno, mas não pode fazer o moderno em cima da história de uma povoação. Uhum. Muito, muito legal, tudo isso que você trouxe, e conecta muito com uma situação também que a gente fala, né, dos 4 anos, né, dos governos. A gente teve, o ano passado, né, eleição, esse ano muitas prefeituras, muitas cidades mudaram os seus governos e automaticamente mudaram também as suas equipes de primeiro escalão, né, de secretários, vice-prefeitos, enfim. E quando você traz essa questão da equipe multidisciplinar, mas a gente também tem que pensar que, além dessa equipe, tem outros atores envolvidos, que é a própria comunidade, né? Que Claro, são conselheiros, muitas vezes, boa dos pergunta. conselhos, né? São vários atores envolvidos, além dessa equipe especialista, né, em diversas áreas, que vão compor, talvez, uma discussão um pouco mais aprofundada, mas eu Com tenho certeza. também a participação do próprio munícipe. Sabe o que que acontece, Luísa? Bom posicionamento. Porque hoje, participando do COP, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, eu participei na década de 90 do COP, onde existia uma equipe interdisciplinar que funcionava. Então, quando tinha essa equipe interdisciplinar, se buscava conscientizar essa comunidade, levar conhecimento a essa comunidade, valorizar
quem cuida bem do patrimônio, destacar, dar premiação, dar incentivo, dar dinheiro, botar na mídia quem está cuidando da história da cidade. E a pessoa se sentindo valorizada, ela ficava feliz, fazia com mais gosto, e o vizinho do lado, que não estava muito predisposto a fazer isso, começava a fazer também porque ele queria também que o nome dele Sim. fosse aplaudido por suas iniciativas. E o que nós vemos hoje é um silêncio, é uma não conscientização da importância disso e um discurso que nós precisamos desenvolver a cidade e levar pessoas para o centro, porque o centro está morrendo. Uhum. Então, a gente vê que existe uma narrativa para que se seja feito assim. A minha colocação como urbanista é que nós devemos trazer essas pessoas para a equipe, trazer para os conselhos, enaltecer esse patrimônio, destacar no jornal da cidade, ó, essa casa está muito bem cuidada pela família tal e tal, porque o exemplo gera exemplo. Uhum. E conscientizar e dar benefícios financeiros, inclusive. Sim, com certeza. Isso é uma discussão, né, muito grande que nós, assim como no Conselho Municipal de Turismo, muitas vezes a gente tem essa discussão. Nos conselhos de cultura, nos conselhos de patrimônio histórico, também tem muita discussão entre o que é o olhar de uma equipe técnica, o que é o olhar, às vezes, do proprietário, que precisa, às vezes, vender aquele patrimônio porque está vendo um ganho comercial sem julgamentos, né? Porque a gente nunca sabe também o que está acontecendo naquela família. Teve Exato. alguns outros episódios aqui com outros convidados também que a gente falou muito sobre isso, de que nós temos edificações, né? Que às vezes é o casal de idosos que está ali ainda sobrevivendo com uma aposentadoria e que eles não querem se O, desfazer daquela o história. teu exemplo, casal de idosos. Conta a história dele. Uhum, Resgata a história deles. Qual é o valor desse casarão ali? sim. Eles ainda vivem ali. Então, esperam essas pessoas falecerem e vendem para construir o edifício em cima. Estou dando exemplo que eu vejo aqui. Uhum, Resgate a história desse. Eles eram netos de quem? Quem foram os pioneiros da família? Tem elementos dessa família ali dentro? Você tem formas de valorizar esse casal de velhos, de idosos que ainda residem ali e deixar eles felizes ainda. sim. Eu vejo uma coisa, é porque eu já participei de 2 momentos do COP, do Conselho. Hoje, eu tenho muito, acho que tem muito a melhorar, e na década de 90, quando existia a equipe interdisciplinar, que era inspirada em Curitiba, no Jaime Lerner, prefeito. Então, não se valoriza a história dessas pessoas que ainda vivem, são idosos e moram no espaço que a sua família construiu a história. Agora, me permita complementar o espaço. Uhum, Tem um espaço histórico que vive esse casal de idosos. Eles falecem e a casa fica vazia. Aí uma pessoa me falou uma vez num debate desse que nós estamos tendo, que a casa, enquanto existe, ela só é válida para aquela pessoa que mora lá. Se vem outra pessoa morar ali, o espaço não atende mais o uso prático dessa outra família. E aí, naturalmente, vai ter a intervenção que pode ou não comprometer a originalidade da edificação. Isso acontece com a cidade. Existe um bairro histórico. Enquanto aquelas pessoas viviam daquela forma ali, mas aí vem a tecnologia, vem um novo modal de transporte, vem novos materiais, e de repente esse espaço ele fica aquém do uso. Eu quero falar sobre o urbanismo. O urbanismo é a ciência que adequa o espaço dentro dos recortes de tempo para as práticas de uma sociedade. uhum, A cidade é orgânica, ela muda o tempo todo. Então, se tem um espaço de uma quadra de uma cidade, existe um recorte de tempo, vive ali uma sociedade. 20 anos depois, essa sociedade ela pode estar usando outra tecnologia, como nós vimos, e esse espaço precisa uma adequação.
mas a adequação não deve vir das incorporadoras e das construtoras ou da parceria política. Essa transformação, essa adequação do novo uso desse espaço para essa nova sociedade, que são os jovens, deve ser feita pela tal equipe interdisciplinar, essa adequação, com o olho do patrimônio, com a continuidade da paisagem, com a harmonia da paisagem construída e natural. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, perfeitamente. E a gente sempre fala muito dessa questão da importância desses conselhos, porque também, né, voltando essa conversa que a gente está tendo aqui, da importância de você não ter somente um olhar, né, para esses novos usos, você ter um olhar para que você também inclua essa comunidade e faça com que eles se sintam pertencentes, né? E como você falou, em 2 momentos você participou do Conselho do Patrimônio Histórico e você percebe que na década de 90, com essa equipe interdisciplinar, ainda tinha muito a sensibilização e a E mobilização com a comunidade. com a Eles comunidade. fizeram uma associação dos proprietários de imóveis antigos que participavam dos diálogos e dos debates. Chamavam essas pessoas para participar e Para dar tomada de participar, decisão. tinha verba para quem precisava trocar o telhado, trocar um Olha só. caibro, tinha incentivos, né? E hoje existe esse fundo e eles não divulgam que tem esse dinheiro. Uhum. Então isso a gente tem que mostrar para o proprietário, Luísa, que o poder público ele está ali para assistir, orientar e dar respaldo e dar apoio, porque essa pessoa que está ali, essa família que está ali, ela está proprietária de um imóvel de importância para a cidade. Ela vai embora, vem o outro, esse imóvel vai continuar com importância para a cidade. Eu estou falando naquele imóvel realmente importante. Então, o poder público tem que dar esse respaldo, porque a pessoa tem que dar, hoje eu falo, tem que dar, porque a pessoa não tem, a pessoa tem o compromisso de ser o proprietário atual, que recebeu de outra geração e que vai passar para outra geração se a cidade for consciente, se a cidade fizer direitinho os deveres de casa com o patrimônio que tem dentro da sua paisagem. Então, o poder público, às vezes, ele chega como um opressor, uma fiscalização, ele não chega como um aliado, que essa pessoa não tem entendimento, que não conhece a história. Eu vi isso que eu estou falando para vocês em São Bonifácio. Eu passei um dia em São Bonifácio, eu fotografei 20 casas em Chaimel, lá na Grande Florianópolis. E eu ouvi falar, me contaram que o poder público foi de casa em casa, ofereceu verba para recuperação das casas. Aí umas pessoas falaram para mim que ficaram em dúvidas, aí o poder público dizia na sua representação, pega o cavalo encilhado e monta aqui e não perde essa chance. E eu fui lá já com a casa restaurada. Então lá eles pegaram junto, fizeram um livro dessas casas, registraram isso e valorizaram o proprietário, deram apoio técnico ao proprietário. O que muitas vezes não acontece na nossa região, onde o poder público fiscaliza, vai lá e multa, e não quer saber, a pessoa não é obrigada a ter o conhecimento que nós temos. Sim, com Então, essa certeza. equipe técnica interdisciplinar tem esse papel, e ela deveria ser permanente, passando de um governo ao outro. E a gente vê que isso não acontece.